Bom dia, querido irmão e querida irmã. Em meio a tantas notícias angustiantes ao redor do mundo, talvez você já tenha sentido que o amanhã parece incerto. Guerras, conflitos, economia instável, mudanças repentinas, tudo isso pode gerar medo e questionamentos. Mas hoje quero te conduzir a uma reflexão diferente. Quando tudo parece fora de controle, existe alguém que nunca perdeu o controle de nada. Enquanto muitos tentam adivinhar o futuro, fazer previsões ou se desesperar com os acontecimentos, a palavra de Deus permanece firme e nos lembra que existe um plano maior acontecendo, um plano que não começou agora, já estava escrito antes mesmo da nossa existência. A Bíblia fala sobre dias difíceis, mas também revela uma verdade poderosa. Nada surpreende a Deus. Quando Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 que alguns seriam levados e outros ficariam, ele não quis gerar pânico. Ele quis nos alertar para estar preparados, com o coração firme, confiando em Deus e não nos acontecimentos ao redor. Não importa o que venha contra nós, não importa o que o mundo esteja vivendo. Deus continua sendo o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro quando tudo parece desmoronar. Diante de tantas perguntas que surgem, será que estamos perto do fim? Será que mais guerras vão começar? Como vou sustentar minha família se tudo piorar? É comum que o coração fique inquieto, mas Deus não nos chamou para viver presos ao medo. Quando olhamos apenas para o que acontece ao redor, sentimos ansiedade. Quando olhamos para Deus, encontramos paz. Ele não apenas conhece o futuro, Ele está no futuro. Muita gente se pergunta, então o que devemos fazer? Parar tudo e apenas esperar? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Continue vivendo, continue crendo, continue confiando. Não fomos chamados para viver trancados pelo medo, mas para caminhar em fé. O Senhor deseja que continuemos avançando, trabalhando, sonhando e espalhando o amor dele, porque enquanto o mundo se desespera, nós carregamos uma esperança que não desmorona. Você pode estar olhando para os acontecimentos e pensando, como vou vencer esse temor que parece crescer dentro de mim? A resposta não está em tentar entender tudo. A resposta está em descansar, aquele que controla tudo. O futuro não é um enigma para Deus. O amanhã não é desconhecido para Ele. Querido irmão e querida irmã, preste atenção nisso. Deus não nos chamou para vivermos presos à incerteza, mas para caminharmos com confiança. A palavra diz em Lucas 21:28, quando começarem a acontecer essas coisas, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, quando o mundo olhar para baixo, desesperado, nós olhamos para cima. Quando o mundo se encher de medo, nós nos enchemos de fé. Quando todos perguntam o que vai acontecer, nós respondemos, Deus já está cuidando de tudo. Jesus também nos lembra em Mateus 6 que não devemos nos preocupar com o amanhã. Ele cuida das aves, Ele veste os lírios do campo e você vale muito mais do que tudo isso. Você não é um número perdido no meio da multidão. Você é amado, escolhido, guardado. Se Deus cuida de cada detalhe da criação, Ele cuidará de você nos detalhes que ninguém mais vê. Somente quando entregamos nossa ansiedade a Deus é que nossa alma encontra descanso. Não lute sozinho contra o que tem tirado sua paz. O medo grita, mas Deus sussurra. Confie. Quando olhamos para as histórias da Bíblia, percebemos um padrão divino. Deus sempre cuida daqueles que confiam nele. Ele nunca falhou, nunca abandonou, nunca esqueceu um filho que clamou pelo seu nome. Quando o mundo estava mergulhado em corrupção, Ele guardou Noé e sua família dentro da arca. Quando Sodoma estava prestes a ser destruída, Ele tirou Ló antes que o pior acontecesse. Quando a morte passou pelo Egito, Ele protegeu todos que estavam marcados pelo sangue do Cordeiro. E quando 3 jovens foram lançados dentro da fornalha ardente, Deus não apagou o fogo.
mas entrou no fogo junto com eles. Talvez você esteja atravessando um fogo agora, uma luta emocional, uma crise financeira, um momento de solidão ou medo. Mas assim como Deus esteve com eles, Ele está com você. Ele não precisa acabar com a tempestade para te provar que está presente. Às vezes, Ele acalma você primeiro, porque quem confia em Deus não depende das circunstâncias para ter paz. Você não está sozinho. Se Deus sustentou aqueles homens e mulheres na Bíblia, Ele também sustentará você. Antes de continuarmos em oração, quero te convidar a um exercício simples, porém poderoso. Olhe para trás. Não para reviver dores, mas para reconhecer milagres. Pense nos dias em que você não tinha força, mas mesmo assim conseguiu levantar. Pense nas situações em que não havia saída, mas uma porta inesperada se abriu. Lembre-se das vezes em que você dizia: "Eu não sei como vou passar por isso." E hoje você olha para trás e percebe: Deus te carregou nos braços. Talvez nada tenha sido como você imaginou, mas tudo aconteceu como Deus planejou. Ele estava lá quando você chorou escondido, quando suas orações pareciam não passar do teto, quando você achou que não aguentaria mais. Você não percebeu, mas enquanto você lutava, Ele já estava preparando o livramento. E se Deus esteve com você antes, por que não estaria agora? Ele não desiste de quem Ele ama. E Ele nunca começa uma obra para deixar pela metade. Deus sabe exatamente o que está fazendo na sua vida, mesmo quando você não entende nada. Escreva nos comentários: "Até aqui, o Senhor me sustentou." Talvez você esteja enfrentando algo que parece maior do que você. Medo do futuro, pressão financeira, uma notícia inesperada ou até mesmo uma batalha espiritual silenciosa que ninguém conhece. Deus te trouxe até essa oração para te lembrar de algo. O medo não vem dele. O medo tenta te paralisar, te roubar o sono e te fazer acreditar que você está sozinho. Mas a verdade é que o medo é derrotado quando você escolhe confiar. A palavra diz em Salmos 56:3: "Quando eu estiver com medo, confiarei em ti." Não está escrito "quando tudo estiver bem", mas quando o medo aparecer. Isso significa que fé não é a ausência de medo. Fé é a escolha de confiar em Deus apesar do medo. Você não precisa entender tudo. Deus não pediu que você resolvesse tudo. Ele pediu apenas que você confiasse. A ansiedade só encontra terreno quando tentamos carregar aquilo que só Deus pode sustentar. Quando a preocupação vier, responda com a palavra. Quando o medo gritar, declare em fé: "Deus está comigo." O mesmo Deus que sustenta o universo é o mesmo que sustenta o seu coração. Há momentos em que Deus permite processos que não entendemos, situações que parecem injustas, portas que se fecham sem explicação, pessoas que se afastam sem motivo. Você já viveu algo assim? José viveu. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Parecia que tudo estava dando errado. Mas a verdade é que tudo estava dando certo, porque cada etapa do caminho estava levando José para o propósito que Deus já tinha preparado. Às vezes, Deus não nos revela o plano completo, porque, se revelasse, nós desistiríamos no meio do processo. José só chegou ao palácio porque antes passou pela prisão. Existem lutas que não estão te destruindo, estão te posicionando. Situações que não estão te atrasando, estão te preparando. Quando você pensa: "Eu perdi tudo", Deus está dizendo: "Eu estou reconstruindo tudo." E hoje você está em um lugar apertado. Lembre-se, o mesmo Deus que estava com José na prisão estava com ele no palácio. O lugar não determina a presença de Deus, a promessa determina. Quando você passa por provações, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te fortalecendo. A palavra diz em Salmos 31:24: "Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que esperam no Senhor." Não é uma sugestão,
É um lembrete. Se você espera em Deus, você não espera em vão. Cada lágrima que caiu, cada noite sem sono, cada oração que você fez em silêncio, Deus viu todas elas. Não existe oração desperdiçada nas mãos de Deus. A Bíblia nunca disse que não enfrentaríamos batalhas. Muito pelo contrário. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34:19. Se existem muitas aflições, também existem muitos livramentos. Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar presente em cada uma delas. E quando você sentir que a luta está grande demais, lembre-se, o tamanho da sua batalha revela o tamanho do propósito que te espera. O inimigo não ataca onde não há promessa. Ele ataca onde há destino profético. Se você está em guerra, é porque algo grande está vindo da parte de Deus para você. Agora deixe essa verdade entrar no seu espírito. Deus não perde batalhas. Ele nunca perdeu e nunca perderá. Quando você entrega a Ele aquilo que te preocupa, algo sobrenatural acontece dentro de você. A ansiedade perde força, o medo perde voz, e a paz começa a reinar no lugar onde antes havia caos. A palavra diz em Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Perceba, não é qualquer paz. É a paz que excede todo o entendimento, aquela que não faz sentido para quem olha de fora. A paz que te permite dormir enquanto o vento sopra. A paz que te faz continuar enquanto tudo tenta te parar. Essa paz não depende do que está acontecendo ao redor. Ela nasce do Deus que habita dentro de você. Talvez você esteja pedindo explicações, mas Deus está te oferecendo paz. Talvez você queira respostas, mas Deus está dizendo: confie. A fé não se alimenta de explicações, ela se sustenta em confiança. Quando você entrega o controle a Deus, você descobre que nunca esteve sozinho. Respire fundo, Ele está no comando. Agora, com o coração mais leve e a fé fortalecida, vamos orar. Feche seus olhos por um instante, respire fundo e permita-se sentir a presença de Deus aí onde você está. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Sabemos que não controlamos o amanhã, mas confiamos naquele que já está lá. Pedimos que Tua mão de proteção nos cubra, que Teus anjos guardem nossa casa, nossa família, nossa saída e nossa entrada. Derrama sobre nós uma paz que o mundo não pode dar. Pai, que todo medo caia por terra agora. Que toda ansiedade se dobre diante da Tua presença. Ensina-nos a entregar o que não podemos controlar. Que possamos confiar mais do que questionar, descansar mais do que temer, crer mais do que duvidar. Que o Teu Espírito Santo nos relembre todos os dias. Não estamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente. Abençoa este lar, essa vida, esse coração. Que cada passo seja guiado pela Tua vontade. Que hoje e sempre possamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém. Comente, amém. Eu creio na proteção de Deus sobre a minha vida. Meu querido irmão e minha querida irmã, se esta oração falou com o seu coração, se através destas palavras você sentiu paz, consolo, força ou esperança, então entenda, não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus sempre usa caminhos que nós não enxergamos para nos levar exatamente onde precisamos estar. Ele te trouxe a este vídeo porque queria conversar com você. Queria lembrar que mesmo quando o mundo parece fora de controle, a vida do Filho de Deus nunca está à deriva. Há uma mão invisível guiando seus passos, uma proteção que os olhos naturais não veem, uma promessa que se cumpre mesmo quando não entendemos o processo.
E se tem algo que você precisa guardar no seu coração, é isto: você não está sozinho. Deus está escrevendo capítulos que você ainda não conhece. E é por isso que eu quero te fazer um convite especial antes de encerrarmos. Você sentiu a presença de Deus através desta mensagem? Se essas palavras trouxeram paz à sua alma, inscreva-se no canal Inspiração em Palavra. Aqui, todos os dias, o Senhor continua falando, fortalecendo e renovando vidas. Amanhã tem mais uma palavra, mais uma oração, mais um momento para você se alimentar espiritualmente e começar o seu dia na presença de Deus. Não deixe que o inimigo interrompa o que Deus está construindo em você. Sua caminhada não termina aqui. Este vídeo é só mais um passo da boa obra que o Senhor está realizando em sua vida. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das mensagens. Não deixe para amanhã aquilo que pode te aproximar de Deus hoje. E antes de você sair, quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. 3 palavras simples, mas carregadas de poder, que resumem tudo o que o Espírito Santo está fazendo em você através deste momento. Paz, proteção, propósito. A paz que vem de Deus vai guardar o seu coração e silenciar todo medo. A proteção do Senhor vai cercar você e sua família. E o propósito de Deus vai se cumprir, mesmo que hoje você não entenda o processo. Se você recebe essa palavra, escreva nos comentários essas 3 palavras proféticas: paz, proteção, propósito. Declare em fé. Escrever é uma forma de profetizar. Quando você comenta, você está dizendo ao mundo espiritual: eu creio no que Deus está fazendo na minha vida. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está no controle. E o melhor ainda está por vir. Até amanhã no próximo vídeo, aqui no Inspiração em Palavra. Que o Senhor te abençoe. Tenha um amanhecer de esperança e um dia cheio de milagres. Amém.